E eu convido os irmãos nessa noite a abrirem suas Bíblias comigo em Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 1. Aqueles que forem encontrando, ponham-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Gálatas 6, verso 1. Nós temos vivido os tempos apocalípticos, tempos de fim, e nós temos visto o amor se comprimindo a cada dia mais, e ele ficando com posições somente com quem a gente gosta, com quem nós simpatizamos, com quem nós já gostamos, e deixamos a ordenança do Senhor, o mandamento do Senhor de amar a todos de lado. A compaixão ela tem fugido dos nossos dias, e nós tentaremos, a partir de hoje, nas próximas pregações, reviver, restaurar, acender essa chama desse candelabro que está apagado em nós, em relação ao amor e à compaixão com todos, não com aqueles que nós escolhemos. Gálatas 6, verso 1 e 2, a palavra de Deus diz assim para nós: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade, e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Aqueles que puderem se ajoelhar, clamem ao Senhor para que fale ao seu coração, para que a mensagem do Evangelho possa frutificar em nossas vidas, para que possamos viver de fato de acordo com essa palavra. Orem ao Senhor esta noite, irmãos. Levantem as suas vozes, o seu coração, a sua alma ao Senhor. Entre em sintonia com Ele. Deixe tudo que te desprende do mundo neste momento. Foque no Senhor. Alicerce com o Senhor. Converse com o seu Pai poderoso. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te rendemos graças, Senhor, por estarmos aqui esta noite para adorarmos o teu santo nome, meu Pai. Mesmo nós não sermos dignos, Senhor, o Senhor nos restaurou, nos buscou e nos resgatou, Pai. E hoje estamos aqui para adorar, servir e glorificar o teu santo nome, meu Pai. Quão bom é ver os irmãos em união. Quão bom é podermos estar entre irmãos, e melhor ainda quando ouvimos a tua voz anunciar ao nosso coração. Que um dia possamos dizer que o Senhor vem ao nosso encontro, e possamos comparecer com o Senhor nas nuvens, a fim de fugirmos de toda a maldade, impiedade e crueldade deste mundo, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque um dia estaremos vivendo a plenitude, a glória eterna com o Senhor, Pai. Enquanto isso, faça-nos sentir o teu reino aqui nesta terra, meu Pai, assim como a tua vontade é feita ali no céu, e que possamos, Senhor, ser verdadeiramente corpo de Cristo neste lugar, Pai. Que possamos ser reconhecidos por sermos corpo do Senhor. De fato, pessoas que compartilham e vivem o teu santo e poderoso Evangelho, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem se sentar. Como eu disse, hoje nós estaremos entrando em um tema que é compaixão e graça, e é um tema que tem fugido das nossas perspectivas. Hoje nós estávamos estudando a igreja de Éfeso em Apocalipse pela manhã, e nós enxergamos ela de uma maneira
porém ele deu o oposto de uma qualidade, ele deu uma advertência àquela igreja, que eles tinham abandonado a caridade primeiro, ou o amor primeiro. Eles faziam de tudo, mas não amavam. E nós, muitas vezes, distorcemos o que é esse conceito de amor, nós colocamos ele como um sentimento, quando o amor é uma atitude. Um grande teólogo e filósofo, ele dizia que você deve não pensar em como amar as pessoas, mas agir como se você amasse a todas, até que chegue um momento onde você encontre de fato o amor por aquela pessoa. Você não precisa de gostar de alguém para amar. Amar não é gostar, é o que nós iremos ver aqui, mas amar é você estar disposto a atender a vida daquela pessoa no que for necessário. Então nós estamos diante aqui de uma igreja que Paulo vai dar exortações a ela. Aqui nós iremos ver um capítulo de exortações do capítulo 6 e uma conclusão de tudo aquilo que ele pregou e anunciou àquele povo da Galácia. Então nós estamos aqui diante de uma igreja que ela estava com alguns defeitos, e um dos grandes defeitos dela é que ela olhava muito para o próximo, esquecia de olhar para si mesmo e julgava os defeitos daquele próximo como se não fossem os defeitos que eles mesmos carregassem no coração. Então eles estavam muito mais preocupados em achar defeito do que cuidar uns dos outros. Então por isso que ele vai dar essa máxima aqui de levar os fardos uns dos outros. Mas ele começa nos dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, essa palavra surpreendido em algum pecado, ela vem de uma palavrinha que significa desconhecimento ou talvez ignorância ou um descuido acerca do pecado. Ali naquela igreja havia dois tipos de irmãos: aqueles que já estavam na igreja há mais tempo, ele vai falar para ele depois, mas ele começa abrindo essa carta para aqueles irmãos que estavam chegando na igreja. E aqueles irmãos que estavam chegando na igreja, muitas das vezes cometiam erros por ignorância, não conheciam a palavra do Senhor, eles não tinham sabedoria do que era de fato o Evangelho, eles não conheciam os mandamentos do Senhor. Então muitas das vezes eles eram surpreendidos por pecados, ou seja, na sua ignorância eles cometiam algum pecado que eles não sabiam que de fato era pecado, porque eles eram nécios, eram pessoas novas na comunidade cristã, e eles estavam vindo de um mundo onde para eles não havia pecado, onde não havia regra, onde não havia uma conduta, onde não havia doutrina para eles. Então para eles tudo era normal, tudo era lícito. Então eles olhavam para aquela igreja e eles tentavam se amoldar a ela. Só que eles ainda não conheciam tudo, nem nós conhecemos tudo. Então era normal que os iniciantes na fé, eles falhassem pela ignorância nos seus passos. Porém aquela igreja, ao invés de seguir o conselho que Paulo vai dar aqui logo mais, ela não fazia isso. Ela procurava sempre julgar aquele irmão, ela procurava sempre restringir aquele irmão do seu ciclo, restringir aquela pessoa que estava ali precisando cada vez mais do Evangelho do seu ciclo. Então, ao invés de acolher, eles espantavam aquela pessoa do meio deles. Então eles tinham uma grande dificuldade de carregar o pecado do outro consigo mesmo. Eles não conseguiam ser um exemplo de Cristo que ele nos coloca em Filipenses 2, ali com aqueles irmãos. Eles não conseguiam compartilhar o fardo é um pecado um do outro. Eles não tinham prazer em ajudar o outro a sair daquela situação, mas o prazer deles estava na língua em prejudicar ao outro. E nós vemos isso claramente no nosso tempo. Nós temos espantados os nécios porque achamos que eles devem ser perfeitos e conhecedores da verdade quando nós mesmos não somos. E temos excluídos
eles da nossa comunidade. Nós temos tirado esse povo da nossa comunidade, porque nós começamos a julgar os seus erros. Há um evento que ele foi, que não tem diretrizes cristãs, como se nós definíssemos o que é a diretriz cristã ou não é. Como se não fosse a Bíblia quem diz para nós o comportamento que nós devemos ter, mas nós colocamos usos e costumes como comportamento bíblico. E nós estamos diante de uma idolatria pelo homem, colocando ele como Deus, e nós queremos que as pessoas sejam como homens. Então, cada pessoa que vem aqui, que não tem a conduta que um tem, logo é entrada em julgamento. E aquela igreja de Gálatas sabia muito bem como fazer isso. Eles não conseguiam auxiliar, não conseguiam acolher. Então foi necessário que Paulo escrevesse o final do seu capítulo. Foi necessário que ele escrevesse o final da sua carta, exortando aqueles irmãos para que eles pudessem mudar a sua conduta. Primeiro, porque aquelas pessoas eram novas na fé. Segundo, porque eles têm o Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer assim: vós que sois espirituais. A palavra espirituais é uma palavra que é usada pelo Espírito Santo, é a mesma palavra que é utilizada pelo Espírito Santo. Vós que teis o Espírito Santo, que ele está querendo dizer, vocês que se dizem igreja de Deus, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Restaurar é cuidar, é você estar ali juntando os cacos daquela pessoa. É como se aquela pessoa tivesse quebrada e você estivesse ali restaurando a vida dela, como se você estivesse consertando aquela pessoa. Esse é o primeiro passo que nós, como cristãos, ou que nós dizemos cristãos que estamos aqui há mais tempo caminhando com o Evangelho, quando uma pessoa erra, é restaurar, consertar, pegar aquilo que quebrou ali e montar novamente, ajudar aquela pessoa a juntar os seus cacos para que ela possa voltar ao estado que ela estava. Então esse dever nós temos como cristãos, e se nós dizemos que nós somos povo de Deus, isso deve ser presente em nossa vida. Isso deve fazer parte de nosso cotidiano. Nós não podemos deixar essa coisa como segunda opção, mas ela tem que ser a primeira opção em nossa vida. Então, ele vai dizer: olha, restaure essa pessoa com espírito de humildade. Ou seja, você tem que ter humildade para restaurar ela. Você tem que ser um exemplo como Cristo foi. Você precisa de ser educado, porque muitas vezes as pessoas querem consertar o seu erro, mas elas são tão grosseiras com você que elas te espantam também. Você precisa de ter um exemplo no seu coração para que você possa jogar para o próximo. Você precisa de ter educação no seu coração. Você precisa de ser tratável com aquela pessoa a quem você vai apresentar o erro que ela cometeu, para que aquela pessoa não ache que você está sendo ignorante com ela, mas que você está tratando ela com um espírito de humildade. Você precisa demonstrar que você quer ajudar, que você vai colar com ela, não que você vai afastar ela de você. É o momento que a humildade faz com que aquela pessoa se aproxime, que aquela pessoa esteja perto, com que aquela pessoa se achegue a cada dia mais. No entanto, nós temos o relato de Pedro negando a Jesus Cristo por 3 vezes, e depois disso Jesus reencontra com ele na praia. E Jesus Cristo, ele não foi lá e colocou de cara o ponto onde Pedro errou. Ele levou Pedro a refletir sobre o erro que ele tinha cometido. Falou: Pedro, você me ama? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. Aí ele vira e pergunta a Pedro de novo: Pedro, você me ama? E Pedro responde: claro que eu te amo, Senhor. E depois ele fala: Pedro, você me ama? Aí Pedro se quebranta na presença dele, porque ele reconheceu que ele havia pecado com o Senhor.
Ele reconheceu que ele era alguém que fazia parte de uma comunhão e que era necessário restaurar aquele vaso que dele foi quebrado. Então ele precisava se encher do amor de Cristo de novo. E ele se rendendo ao Senhor diz: Senhor, claro que eu te amo. E ele usa uma palavra no fim que é o amor incondicional. Ele usa a palavra ágape. Senhor, eu te amo com esse amor ágape, incondicional, e se quebranta na presença do Senhor. Ou seja, o Senhor tocou o coração dele sem ignorância. Ele trouxe ele cativo à sua presença, sem que ele se afastasse dele. E trouxe Pedro para o ciclo de novo. E mesmo ele já anunciando que Pedro haveria de morrer, Pedro não abandonou por um segundo mais em sua vida. Ele morreu por aquele Cristo que anunciou que ele ia morrer naquele dia, que ele se rendeu aos pés dele. Então nós vemos aqui essa diferença entre a ignorância com a atitude humilde do nosso coração. E quando nós repreendemos alguém, nós devemos ter este cuidado para que seja em mansidão, cuidando da pessoa. É a mesma coisa de um pai ou uma mãe educando um filho. Quando o pai ou a mãe vai educar o filho, ele não faz aquilo por maldade, mas ele quer corrigir o filho para que o filho possa andar da melhor maneira, possa seguir o caminho correto e não se desviar para outros caminhos. Então, por isso que muitas vezes a nossa mãe ou o nosso pai, ele usa de força física, porque ele vê que aquela é a melhor maneira de nos colocar no eixo, porque quando todas as outras que nós tentamos, nós não conseguimos. Tem um relato de um missionário que uma vez ele chegou perto de outro pastor e falou assim: me dá um soco na cara. Aí o pastor virou para ele: você está doido? Por que eu vou te dar um soco na cara? Ele: me dá um soco na cara, mas me bate com força. E o pastor virou e deu um soco na cara daquele homem. Ele virou e falou: era isso que eu precisava. Eu estava precisando de uma repreensão física, porque eu não estava seguindo o caminho do Senhor. E só assim que eu poderia sentir a dor de Cristo em meu corpo. Claro que com muitos não são assim, mas aquela pessoa, ela precisou que fosse assim, para ela sentir que Cristo cuidava dela e que ela precisava de mudança. Então nós precisamos entender a repreensão, nós precisamos de entender o cuidado. Por isso que nós precisamos de viver em comunidade, conhecer uns aos outros, que nós vamos entender a maneira de ser daquela pessoa e o ponto onde nós podemos tocar, o ponto onde nós devemos deixar para lá. E ele continua dizendo para nós: cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Como eu disse, aquela igreja tem esse defeito de olhar para os outros e não olhar para si mesmo. Então aqui Paulo vai estar usando uma palavrinha, o cuidar aqui, que é uma artimanha que eles usavam para espionagem, uma palavrinha escopeu, que eles sempre ficavam vigilantes para espionar a vida de uma pessoa, para que pudesse atacar, para que pudesse cercar, para que pudesse pegar o momento certo para infiltrar na vida dela, infiltrar na cidade e ganhar aquela guerra. Então Paulo ele diz: olha, estejam vigilantes, estejam ao tempo todo olhando para a sua vida. Olhem para a sua vida como se vocês estivessem em guerra, vigilantes, como se vocês estivessem em uma espionagem. Isso depende de toda a sua vida. Cuidem de si mesmos, já que vocês se dizem espirituais, crentes, para que vocês não sejam tentados. E ele usa a mesma palavra, só que com um sentido de descuidado. Cuidem de vocês mesmos para que vocês não sejam descuidados com o Evangelho do Senhor. Para que no momento que você for cuidar do outro, ele não venha ferir o ponto que você tem cometido de erro grave. Então, cuide de si mesmo, antes que vocês sejam tentados. Vigiem. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, a todo tempo, ele estava falando para os seus discípulos vigiarem. Vigiem.
Orem e vigiem. Fiquem acordados enquanto os outros dormem. Não é no sentido de passarmos o dia e noite acordado, mas é no sentido de ao tempo inteiro estarmos olhando para a tentação ao nosso redor, olhando para o pecado como um inimigo que quer ceifar as nossas almas. E nós precisamos de ter cuidado com isso. Então fiquem vigilantes a todo momento. Não deixe que vocês caiam em tentação, para que vocês possam auxiliar o próximo. A sua vida é de extrema importância. A sua vida, ela precisa de ser um exemplo a qual muito vai seguir. Há um teólogo que diz que nós somos a Bíblia, que muitos não terão condição de ler. Então a nossa vida precisa de representar a palavra de Deus. Nós precisamos de ser exemplos na fé, para que o povo de Deus, ele olhe para nós, e para que os irmãos que ainda não conhecem a Deus, olhem para nós e falam: ali vai um servo do Senhor, ali vai uma pessoa diferente, ali vai uma pessoa a quem eu gostaria de parecer. Todos nós temos exemplos em nossas vidas. Muitos se apegam em famosos, muitos querem ser como tal jogador de futebol, ou tal atriz, ou por aí vai. Mas o grande exemplo da nossa vida é Jesus Cristo. E o nosso molde deveria ser um molde de servo que Jesus Cristo trouxe para nós. Por isso que Filipenses 2, em continuação a esse capítulo de Gálatas, ele nos deixa a claridade do que Cristo quer para nós. Ele quer que nós tenhamos a mesma frônese de Cristo, ou seja, a mesma atitude, a mesma disposição, o mesmo caminho que Cristo seguiu é o caminho que nós devemos ter. Por isso que Paulo vai dizer: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nós tenhamos o prazer e o privilégio de falar isso para outros irmãos. Que aí nós podemos entrar no versículo 2, onde ele diz assim: levai os fardos uns dos outros. Carregar o fardo. O fardo é algo pesado de se carregar. Aqui numa linguagem comum, numa linguagem cotidiana, numa linguagem não bíblica. O fardo era utilizado pelos soldados romanos quando eles queriam impor para que uma pessoa levasse a mochila ou os equipamentos dele até uma base onde eles não queriam carregar. Então, muitas das vezes, um cidadão estava passando aqui rapidamente e um soldado romano tinha a autoridade de pegar aquela pessoa, amarrar a sua mochila nela e fazer com que ela carregasse quilômetros e quilômetros com os seus equipamentos às costas, sem murmurar. E aqui, o Senhor Jesus, ele vai nos dizer, através da vida do apóstolo Paulo, que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Nós devemos olhar para o outro, lidar com o outro, como se ele fosse a nossa prioridade. Nós devemos pegar o pecado do outro como se ele fosse o nosso pecado. Nós devemos estar ali com o outro tão próximo, de modo que não haja diferença entre ele e você, porque vocês são corpo de Cristo. Por isso que quando ele cai, você também cai. Você tem que entender dessa forma, que ele faz parte do seu corpo. É a sua perna ali que muitas das vezes está quebrando, é o seu braço que está sendo arrancado. Então, se você ajuda a arrancar a sua perna, se você ajuda a arrancar o seu braço, você está destruindo o corpo que Cristo lhe colocou. E aqui nós estamos falando de uma igreja local, onde nós, como os membros de uma igreja local, somos cada parte desse corpo de Cristo. E nós devemos cuidar um dos outros como se eles fossem o nosso próprio corpo. E devemos sempre lembrar que Cristo é o nosso cabeça, é Ele quem dita as ordens, é Ele quem é aquele que coloca a vida em nós, é a Ele a quem aquele dita o caminho pelo qual nós vamos andar. Por isso nós não pregamos aqui usos e costumes, nós pregamos aqui a palavra de Deus. Nós pregamos aqui o Evangelho que tem poder para transformar e mudar vidas. E nós não queremos pregar nada além desse
Evangelho. É Ele que nos transforma, é Ele quem nos deixa humildes, é Ele quem nos deixa contritos diante da presença do Senhor, a ponto de entender que ser servo é melhor do que ser servido. No Evangelho do Senhor, ser servo é melhor do que ser rei. Então a nossa vida é como servo. Aquele que não entende isso, que não consegue compreender isso na sua mente, ele nunca vai se dispor a ajudar o próximo, mas sempre a criticar. Por isso ele diz: levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Ou seja, como nós cumprimos a lei de Cristo? Quando nós amamos o próximo. E o próximo é só aquela pessoa com quem nós simpatizamos, com quem nós gostamos, a quem nós admiramos? Não. Jesus Cristo, em Mateus 5, 43 e 44, vai dizer que nós devemos amar a todos, tanto aqueles que nós gostamos quanto nossos inimigos. Eles são de fato também o nosso próximo. Então nós devemos estar em constante amor. Como eu disse, você não precisa se perguntar: eu gosto daquela pessoa para amar ela, mas antes você precisa de amar aquela pessoa para depois você poder gostar dela. Então você tem que inverter a lógica. É o que a igreja de Éfeso precisava de fazer. Ela selecionava muito as coisas, era uma igreja muito teológica, era uma igreja com muitas obras gigantescas, mas ela selecionava as pessoas, enquanto na verdade ela precisava de amar sem perguntar o que era de fato que eles gostavam. Eles precisavam de trazer o amor em primeiro lugar. Por isso que Paulo vai fazer o capítulo todo em Coríntios dizendo que ele podia dar seu corpo ao fogo, podia falar qualquer língua que fosse, se ele não tivesse amor, ele nada seria, nada sustentaria aquele evangelho que ele pregava. Então é esse evangelho que nós devemos ter em nosso coração. É esse evangelho que nós devemos carregar para a nossa vida. Então, algumas lições que nós precisamos retirar desse texto. A primeira, que talvez esteja ficado claro para todos nós, é repreender a pessoa sabiamente fará bem a ela. Nós temos muito medo de repreender o próximo, de falar para ele: olha, meu irmão, você está errado nisso. Mas não entenda isso da maneira errada. É porque eu quero te ajudar. Eu também já caí nesses pecados algumas vezes. Eu já fui corrompido no meu coração inúmeras vezes. E eu tenho que ficar vigilante constantemente, senão eu sou corrompido todos os dias. Nós precisamos saber repreender. Precisamos de ser servos verdadeiros de Cristo, a quem não quer deixar nenhuma parte do seu corpo apodrecer, ser tomada pelo câncer do pecado, que vai destruindo, corrompendo a nossa vida de pouco a pouco. Nós precisamos lutar, guerrear e sair da ignorância desses erros. Precisamos de auxiliar com que os irmãos, principalmente os mais novos, eles sejam repreendidos, porém sabiamente, porém com amor, porém com humildade e mansidão. O segundo ponto é que nós devemos examinar a nós mesmos constantemente, para que nós não caiamos na sedução do pecado. O pecado, ele é cruel e ele quer ceifar a nossa vida. Então, quanto mais você se dispõe a estar perto de Cristo, mais modelos de seduções vão aparecer ao seu redor. Então você tem que estar constantemente examinando a si mesmo, para que você não caia em tentação. O pecado, irmãos, ele é aquele que quer tirar a virtude que você tem. Encare o pecado como sendo a destruição da sua virtude, que aí vocês conseguirão lutar contra ele. Vocês terão forças para lutar contra ele. Pensem num homem honesto. O pecado vai fazer de tudo para que aquela pessoa faça atos desonestos. Então pensem no pecado como a manipulação de uma virtude que você tem.
porque é isso que ele é. Ele vai te seduzir nos pontos que você tem como virtude, para que você possa ser jogado ao escárnio e leve outras pessoas junto com você. E o nosso terceiro ponto é: amar é diferente de gostar. Amar não é gostar, irmãos. Amar não é você, meu bem, meu amor, meu amigo, meu irmão. Não é isso que é amar. Amar é quando você se dispõe o seu coração para ajudar o próximo. Isso é amar. Amar é uma identidade, é uma ideologia, não é um sentimentozinho, não é algo que você nutre quando você vê a sua namorada ali, você gosta dela. Mas amar é quando você cuida dela todos os dias da sua vida, mesmo quando ela está mal, mesmo quando ela já é velha, já não tem a aparência que ela tinha há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. É você lutar por ela todos os dias. Isso é amar. Não é gostar, não é atração, é você viver para auxiliar, para ser companheiro, para guardar aquela pessoa de todos os males. Isso é amar, ajudar, consolar, confortar, cuidar, mesmo quando você não gosta daquela pessoa. Você precisa de estender a mão e entender que ela faz parte do seu corpo. Nós não simpatizamos com todo mundo. Esse é o grande dilema da vida. Se nós simpatizássemos com todo mundo, seria tudo muito fácil. Se nós gostássemos de todo mundo, nós nem precisaríamos de estar aqui, porque nós reuniríamos todos os dias. Em nossas casas seríamos cheios de pessoas todos os dias. Mas o grande dilema da vida é que nós não gostamos de todo mundo. Por isso nós precisamos de amar a todos. É essa lógica que o Evangelho quer colocar em nossa mente. Você precisa de amar a todos. Por isso que é o amor primeiro, o amor primeiro, o amor em primeiro lugar. Ame e depois pergunte se você gosta ou não, porque a partir dos seus gestos carinhosos com aquela pessoa, eu tenho certeza que você vai começar a gostar dela, mesmo que você pensasse em um primeiro momento que não era uma pessoa a quem você simpatizava. Então o nosso quarto ponto é: o dever cristão é suportar e corrigir as falhas uns dos outros. O fardo, ele não é pesado se você cuida dele com amor. Imagine uma mãe que tem que carregar o seu filho por quilômetros e quilômetros para levar ele ao médico. Se você para ela no meio da estrada e pergunta: está pesado? Ela pode até falar que está, mas você fala: você quer que eu carregue? Ela: não, é meu filho, eu vou carregar ele, porque ele ama aquilo que ele está carregando. Ela ama aquilo que ele está carregando. Os judeus contavam uma parábola de que havia um homem e o seu irmão, e ele estava carregando aquele irmão que não conseguia andar por muitas milhas, e passa um homem perto deles e pergunta: olha, você está todo desajeitado aí, está pesado carregar o seu irmão? Ele diz: não, pesado seria se eu não o amasse, mas como eu amo, qualquer lugar que eu for com ele, para mim será leve. Pesado seria se ele não estivesse em minha presença, mas como aqui ele está, para mim se torna leve. Então é esse o Evangelho que nós devemos carregar em nosso coração. Jesus diz em Mateus 11, versículo 28 ao 30: vinde a mim todos que estáis cansados e exaustos, que eu vos aliviarei. Porém, o que ele fala? Colocarei sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e o meu fardo, que também é suave. Então ele não nos tira um fardo, pelo contrário, ele coloca o dele. Só que o fardo dele é com amor, o fardo dele é com compaixão, é com ensino, é com sabedoria, e ele vai nos guiando para onde nós devemos andar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Nós temos um pedido e gostaria que os irmãos estivessem orando pela vida do André, com qual a irmã Marli pediu para nós orarmos por ele. Pedimos, irmãos, também oração
pelo projeto que eu e o Zé estamos iniciando. É um projeto onde nós visamos levar o Evangelho para aquelas pessoas que ainda não foram atingidas. Esse é o foco do nosso projeto. Porém, claro, nós sabemos que no meio do caminho encontraremos com pessoas que já foram atingidas, porém se desviaram. Mas peço que os irmãos estejam orando por nós. O nome do projeto é Projeto Verdade, para que nós possamos deixar ele claro em nossa mente. Nessa semana nós estaremos começando aí a compartilhar nas redes sociais, e se Deus quiser, nós conseguiremos glorificar a Deus através desse projeto. Amém? Vamos fechar nossos olhos.